da Web Rádio Bela. Mais uma vez estamos aqui para um bate-papo super importante com um médico que vai falar dicas, informações primordiais, principalmente para o homem, mas a mulher também pode ajudar nas informações. Tudo bem, doutor? Tudo bem, Sérgio. É um prazer estar aqui. Eu sei do seu trabalho de divulgação aí, promoção da saúde, que dá dicas para as pessoas sobre os mais variados assuntos ligados à área da saúde. E eu fiz questão de participar quando você me convidou, porque eu sei da importância do teu trabalho e falar para o leigo sobre os assuntos importantes da saúde é sempre um prazer e sempre muito importante. Doutor, me diga uma coisa, gostaria que o senhor se apresentasse só para as pessoas saberem todas as especialidades que o senhor já fez. Olha, eu sou de formação, sou cirurgião, sou urologista, trabalho na área da urologia, já tenho mais de 25 anos formado e a gente aqui no hospital faz tanto a parte de urologia quanto de cirurgia geral também. Sim. E hoje o tema que o senhor escolheu? O tema hoje é um tema de muita importância para o homem e também para suas companheiras. São as questões ligadas aos problemas da próstata. É uma situação, um assunto que tem muitos mitos, tem muitas dúvidas e a gente vai procurar esclarecer. Bom, para começar, né, as perguntas mais comuns que a gente ouve e o próprio paciente vem conversar conosco, se o PSA, né, ele pode abolir o toque retal. Olha, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Todo indivíduo deve fazer, a partir dos 45 anos, o seu exame anual da próstata. Se ele tiver histórico de câncer de próstata nos homens da sua família, é fundamental que ele comece mais cedo, aos 40 anos. O exame anual da próstata inclui o histórico do paciente, o toque da próstata e o PSA. Então, fazer PSA é importante, mas não dispensa o toque retal. Tem que fazer os dois. É um exame complementar. Todos têm a sua função. Você pode ter um PSA normal e detectar ao exame do toque um nódulo ou uma alteração na próstata que mereça tratamento. Então, não é porque o indivíduo tem PSA alterado quer dizer que ele tem câncer. E não é porque ele tem PSA normal quer dizer que ele não tem nada. Ele tem que fazer os dois exames. Tá? Porque o câncer, na verdade, é um tipo de doença silenciosa, né? Sim, o câncer da próstata raramente dá sintomas. E é uma doença perfeitamente curável. Dentre os cânceres que a gente conhece, é um dos que tem maior chance de cura, desde que é detectado precocemente. E você detecta precocemente fazendo o seu exame regular, a cada ano, não deve ultrapassar um intervalo de um ano, para que se numa dessas visitas for detectado a presença de câncer, será uma doença, normalmente será uma doença inicial com boa chance de curar. Por isso tem que fazer o exame todo ano. Entendi. Doutor, vamos dizer, né, um homem ele tem a necessidade de fazer, porque nunca fez, né, já chegou aos seus 45 anos, né, já está até atrasado, né? Tá. Mas como é que ele deve proceder? Bom, ele deve procurar um colega, um especialista, um urologista, passar por uma avaliação em que é feito um histórico da sua vida, dos seus hábitos urinários, que isso tem a ver diretamente com a próstata, a dosagem sanguínea do PSA, um exame de urina comum e o toque da próstata. Outros exames complementares, como a fluxometria ou a ultrassonografia, são solicitados com alguma frequência, mas não são obrigatórios na visita anual. Normalmente os colegas solicitam caso a caso, mas o PSA e o toque são sempre feitos. Existe uma dúvida muito grande a quem procurar, qual é o especialista. E tem muitas pessoas que procuram o proctologista, Sim, achando que ele faz esse tipo de exame. É muito comum a dúvida. O proctologista ele trata dos problemas intestinais, do intestino grosso, canal anal e ânus, hemorroidas, fissuras anais, tumores do intestino grosso. Problemas ligados à constipação, diverticulite, doença diverticular, né?
O urologista trata dos problemas urinários. A gente faz o exame do toque da próstata por via anal, por via retal. É o chamado toque retal. Mas a gente não trata de doenças intestinais. Isso é matéria do proctologista. Só para a gente fixar bem, focar bem, a idade que se deve fazer o exame. O exame deve ser feito por todos os homens. A partir dos 45 anos, ele já está sendo super cuidadoso se ele fizer o exame anualmente. Se o indivíduo tiver um caso de câncer de próstata nos homens da sua família, parentes diretos, um irmão mais velho, um tio, um avô, o pai, ele tem um risco aumentado de ter câncer de próstata. Então ele deve procurar fazer o exame mais cedo, a partir dos 40 anos de idade. Essa tendência é só mesmo de CA de próstata ou se eu tenho uma avó minha que teve câncer no seio, eu tenho que me preocupar também? Olha, outros tipos de câncer, de pulmão, de mama, de estômago, comuns na família do indivíduo, fazem com que ele tenha um risco aumentado para doenças malignas, mas não necessariamente para a próstata. Então, se o indivíduo tem a mãe que teve câncer de mama, a avó que teve um tumor no intestino, ele pode fazer o exame de próstata dele a partir dos 45 anos. 45 anos. Exato. Os sinais de alerta que se pode ter? Olha, a doença maligna da próstata, ela nem sempre dá sintomas. O indivíduo normalmente descobre no seu exame de rotina. Por isso é uma doença que é possível curar. O que chama a atenção em termos de próstata são os sintomas do crescimento da próstata. O indivíduo que tem dificuldade para urinar, que levanta com muita frequência à noite, que tem um jato de urina muito fraco, que não tem um bom controle urinário, ele tem vontade de urinar, não consegue esperar chegar ao banheiro, ele perde urina antes. Esses são sinais de alerta de que ele deve estar com a próstata aumentada. Não quer dizer que é câncer, pode ser ou não. São sintomas urinários que chamam a atenção para que ele vá fazer o exame da próstata. Entendi. Bom, então, no caso que o senhor falou, né? Há uma perda do jato, né? Sim. Que vai ser... Devido ao crescimento da próstata, o indivíduo passa a ter uma dificuldade de expelir a urina. Ele faz esforço para urinar, ele faz um jato urinário fraco, ele vai urinar, ele não consegue esvaziar a bexiga como deveria, ele sente que ficou um resíduo de urina, como a gente chama, né? E muitas vezes ele também tem uma dificuldade no controle. Ele vai urinar, mas antes de chegar ao banheiro ele tem um escape, uma perda da urina, que a gente chama de incontinência da urina, né? Então isso também é sintoma de que a próstata pode estar aumentada. Ele tem que fazer o exame e não necessariamente isso quer dizer que ele tem câncer. Ele vai fazer a rotina de exames e será tratado de acordo com a situação que ele tiver. Um amigo meu, assim, um jeitão de brincadeira, né? Ele adora cerveja. Uma vez ele perguntou para mim, a cerveja auxilia a urinar, né? Eu às vezes tenho dificuldade, eu bebo cerveja e toda hora vou urinar. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não, né? qualquer bebida alcoólica estimula uma diurese maior. O indivíduo urina mais quando ele toma bebida alcoólica. Mas se ele tem um crescimento da próstata, ingerir bebida alcoólica pode piorar a dificuldade de urinar que ele já tem, porque produz um grande volume de urina em curto espaço de tempo devido à ingestão do álcool, e aí ele pode ter uma dificuldade de expelir urina, ele pode ter uma retenção urinária. Então, tomar bebida alcoólica, uma cerveja, um vinho ou o que for, achando que isso vai ajudá-lo a urinar melhor, é um erro, não é por aí, não vai resolver o problema. Vai resolver, né? Porque inclusive... Pode piorar. Pode piorar, né? Porque há um estreitamento do canal, né? Sim, a próstata, quando ela cresce, ela comprime o canal da urina na saída da bexiga. Então o indivíduo passa a urinar por um canal mais estreito, comprimido, com mais dificuldade para dar passagem à urina. Então você tem medicamentos hoje em dia que você pode usar que relaxam o canal e facilitam a passagem da urina. Por outro lado,
aí o indivíduo evita de beber, né? Isso também não vai só mascarar a situação, né? Deixar de beber líquidos porque ele está com dificuldade de urinar ou está com a urina descontrolada nunca é solução para nada. Você vai continuar com o seu problema na próstata aumentada e deixar de beber líquidos pode fazer com que ele tenha problemas renais. Quer dizer, não é solução para nada deixar de beber líquido. Não é porque ele não urina bem que ele deve deixar de ingerir líquidos. De forma alguma. Ele tem que ser tratado para voltar a urinar bem. Esse é o caminho. Bom, uma pergunta aqui bastante curiosa. No caso do sexo, fazer muito sexo ou fazer menos sexo, como é que é esse parâmetro frente a essa situação? Olha, tem indivíduos que relatam que depois que tem uma ejaculação, tem uma relação sexual, que eles têm uma micção mais fácil. Mas você não tem nenhuma comprovação de que o indivíduo ter mais ou menos atividade sexual faça com que ele tenha mais ou menos problemas na próstata. Esses estudos já foram feitos e não há nenhuma correlação. Tá? O indivíduo pode ter atividade sexual mais frequente ou menos frequente e isso não acarretará mais ou menos problemas na próstata dele. O início de dor, né? Se existe um sinal álgico, né, de dor que vai fazer essa correlação com o CA de próstata? Olha, o indivíduo com a doença maligna da próstata, numa fase inicial, ele normalmente não tem sintomas ou tem alguns sintomas apenas urinários. Dificilmente ele tem um quadro de dor. Você só vai ver dor nos indivíduos que têm uma doença da próstata avançada, que tenha metástases, né? Que é o espalhamento da doença para os ossos. Aí você pode ver pessoas com dor óssea, dor na coluna, dor no quadril, mas não quer dizer, por favor, que qualquer um que tem dor na coluna ou no quadril está com câncer de próstata. Não é isso. O que eu quero dizer é que o câncer de próstata, ele normalmente corre silencioso. Você só descobre fazendo o seu exame periódico. Você só vai ver dor no câncer de próstata no doente com uma doença avançada, que hoje em dia, com o aumento da frequência dos exames, você já não vê tanto, felizmente. Né? Não há necessidade de chegar a esse ponto. Há uma conscientização maior, né, sim, hoje em dia, sim. E aceitação também. Sim, né? As empresas cobram, os familiares cobram, as esposas cobram, então os pacientes têm procurado mais regularmente para fazer o exame. E existia um grande mito, né, antigamente, que a gente está conseguindo até ultrapassar através dessas informações do Novembro Azul. Sim, né? Isso ajudou muito a divulgar. Começa a divulgar. Doutor, quais são os fatores de risco? Aquele que não faz o exame periódico e aí se descobre já avançado. Olha, muitas pessoas perguntam em relação à alimentação, em relação ao uso de medicamentos, em relação a mais ou menos atividade sexual. Na realidade, os maiores fatores de risco para o câncer de próstata são a idade. Quanto mais idoso o indivíduo fica, maior o risco, e a história familiar. Esse sim é o fator mais marcante, mais importante. O indivíduo que tem histórico de câncer de próstata na sua família, ele tem um risco muito aumentado de ter também. Então tem que fazer o exame mais cedo. E além disso, uma boa alimentação, evitar produtos industrializados, evitar o fumo, que é fator de risco para qualquer tipo de câncer, mas principalmente ficar atento ao seu exame periódico e, se tem história na família, começar a fazer o exame mais cedo aos 40 anos. Seria aconselhado um acompanhamento pela nutricionista? Olha, diretamente em relação aos problemas de próstata, eu não vejo necessidade, não vejo em que isso pode melhorar a vida do indivíduo ou prevenir o aparecimento do câncer. Ele tendo uma alimentação saudável, ele tem uma qualidade de vida melhor, ele diminui o risco de doenças cardiocirculatórias, diminui o risco de problemas intestinais, mas diretamente na próstata não vai interferir.
Não faz diferença. Então as pessoas estão me passando aí, tipo assim, frituras, churrasco. Isso está mais ligado aos problemas intestinais, né? Aumenta o risco de doenças intestinais. Na próstata, não. Não, né? Doutor, o senhor falou da questão dos sinais de alertas, e aí o tratamento para quem já está com câncer de próstata avançado. Bem, o indivíduo, quando ele é diagnosticado, que é detectada a presença do câncer da próstata, felizmente hoje os casos que a gente detecta, na sua maioria são casos iniciais ou ainda com bom prognóstico para um tratamento curativo. Ele pode ser operado ou submetido à radioterapia pélvica, dependendo do tipo de doença que ele tem, da idade, da concomitância de outras doenças que ele tenha. Não é? Esses dois tipos de tratamento, essas duas modalidades de tratamento, normalmente têm um resultado muito bom. Em boa parte dos casos, o indivíduo fica curado. Se você detecta a doença já numa fase mais avançada, muitas vezes você não consegue curar. Então, o que é feito é um tratamento paliativo para dar qualidade de vida ao indivíduo, para que ele tenha uma sobrevida o mais longa que for possível. E esse tratamento é feito com bloqueadores hormonais. O hormônio masculino, ele alimenta o crescimento da próstata. Então, você usa um bloqueador de hormônio para que a doença estacione. Ela não será curada, ela fica estacionada. Isso nos casos avançados. Quando o indivíduo faz regularmente o exame e detecta a doença no início, muitas vezes é possível curar sim. Tá? A quimioterapia, ela atua? Olha, a quimioterapia para a doença da próstata, ela é bem menos usada do que em outros tipos de câncer. Existem quimioterápicos hoje em dia de geração mais moderna, mais recente, mas que ainda assim são utilizados para os casos mais avançados. Quando a doença é detectada no início, o tratamento para curar é ou a cirurgia ou a radioterapia, dependendo do avanço da doença quando foi detectada. Em relação à tecnologia, tem algo que está ajudando a fazer o diagnóstico? Sim, nos últimos anos, observou-se que muitos doentes tinham uma elevação do PSA e eram submetidos a biópsias de próstata com muita frequência, e boa parte dessas biópsias de próstata vinham normais, mostrando que não é todo mundo que tem PSA aumentado quer dizer que tem câncer. Muitos indivíduos têm PSA aumentado porque tem uma prostatite, uma inflamação da próstata. Então, a gente hoje em dia utiliza muito o recurso da ressonância magnética da próstata. A ressonância magnética da próstata, ela faz uma análise do tecido da próstata e nos dá a ideia se aquele indivíduo tem baixa suspeita ou alta suspeita para ter câncer. Se ele tem alta suspeita, ele é levado à biópsia, onde são coletados fragmentos daquela área suspeita. Se ele tem baixa suspeita, ele não vai à biópsia, ele é tratado com medicação. Tá? Então, a ressonância magnética nos últimos anos foi um diferencial no diagnóstico do câncer de próstata. Bom, para as mulheres, né, há sempre uma dúvida em relação ao próprio câncer. Quando se fala câncer, ainda existe muito medo. Se, por exemplo, a companheira, né, fica sabendo que o seu marido está com câncer, ela vai ficar preocupada em relação a ela mesma, né, no caso de relação sexual. Sim. Nesses casos, olha, a doença maligna da próstata, ela não é transmissível. O fato de ter relações, o indivíduo estando com câncer de próstata, ele não transmite doença nenhuma para a parceira. O que acontece em relação à atividade sexual é que muitos indivíduos que têm o câncer da próstata precisam passar por tratamentos que podem, em alguns casos, comprometer um pouco a atividade sexual dele. Então, todo o tratamento que é feito para o câncer da próstata, ele é acompanhado de uma orientação
concomitante para a atividade sexual, para que o indivíduo tenha o mínimo de perda possível. Quanto mais avançado é o câncer de próstata, por isso, novamente, a importância de fazer o exame regularmente, quanto mais avançado é o câncer de próstata, quando é detectado, mais é necessário a utilização de bloqueadores hormonais. E esses medicamentos prejudicam muito a função sexual. Então, se o indivíduo faz o exame regularmente e detecta o câncer numa fase inicial, ele tem a oportunidade de se tratar, de se curar e, em boa parte das vezes, a função sexual fica preservada. Então, é importante fazer o exame regular. Para o adolescente, já houve casos de câncer de próstata? Olha, é muito raro o indivíduo com idade inferior a 40, 42 anos ter câncer de próstata. Por isso que só se recomenda o exame regular de 40 anos para quem tem história familiar e 45 para todos os outros, daí para cima. O que o indivíduo jovem pode ter com 15 anos, 18 anos, 20 anos, são processos inflamatórios da próstata decorrentes de complicações de DST. O indivíduo que tem uma uretrite por gonorreia, por clamídia, ele pode evoluir com complicação com uma prostatite, inclusive aumentando o PSA. Mas isso é detectado pela história clínica do doente e após os tratamentos realizados você vai chegar à conclusão de que há ou não há problema mais grave, né? Pela própria idade você já desconfia de que não seja uma doença maligna e seja uma doença inflamatória infecciosa. Entendi. Mais uma perguntinha, no caso, a mulher está grávida e aí descobre que o marido está com câncer de próstata. Ela deve ficar preocupada? Não, isso não vai causar nenhum problema diretamente para a relação sexual, para a atividade sexual, não vai pôr em risco de forma alguma a gestação dela. É claro que ela vai ficar preocupada em termos assim psicológicos, né? Pela situação de saúde do companheiro, mas não vai pôr em risco a gestação, né? O indivíduo tem que fazer o exame regularmente, todos os anos. Em qualquer situação que seja descoberta uma doença, quanto mais rápido tratar, melhor. A doença da próstata maligna é curável desde que descoberta cedo. Tá? Olha, nós tivemos uma belíssima aula, né? Eu acredito que foi esclarecido muitas dúvidas. Muitas vezes a gente não tem coragem de chegar no consultório e falar com o médico. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa entrevista. Eu vou só pedir agora, doutor, que o senhor faça suas considerações finais, uma orientação. Olha, minhas considerações têm muito a ver diretamente com o assunto que nós falamos aqui, reforçar, como foi falado inúmeras vezes, a importância do exame da próstata todo ano. Não tenham vergonha de fazer o exame, eu acho que vergonha é não fazer, e o exame é simples, até para quem não tem plano de saúde, os exames laboratoriais não são caros. Então é importante que o indivíduo procure, faça todo ano, faça regularmente seus exames. Fazer o exame não impede que o indivíduo tenha câncer. A vantagem é que entre um exame e outro, de um ano para outro, se for detectada a doença, o indivíduo tem a oportunidade de se tratar e de se curar, porque foi detectado precocemente. Então, tenha coragem, tenha ânimo e faça o exame todo ano. Doutor, quero agradecer, tá? Obrigado. Por essa oportunidade que é raro, né? Para a gente falar sobre um assunto tão importante para o homem, principalmente, né? Eu gostaria que vocês continuassem com a gente na nossa rádio. Daqui a pouquinho vai ter o Estúdio Revolução, Luiz Borges, e continue conosco, dando aquela audiência que vocês sempre dão, né? Próximo domingo, um novo convidado virá aqui e eu aguardo vocês com a audiência de vocês. Um grande abraço. Muito obrigado. Muito obrigado.